Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos. É uma alegria estarmos juntos, não é? Curso de férias, sábado à noite, e nós estamos aqui juntos procurando aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. É isso? E por falar em Consolador prometido, a nossa obra que estamos estudando esse mês é exatamente o Consolador. O Consolador, essa obra que chegou até nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, veio ditada pelo Espírito Emmanuel, que é considerado o quinto evangelista. Ele é considerado o quinto evangelista pela sua elevada capacidade de interpretação e entendimento dos ensinos de Jesus. Ele é o quinto evangelista porque ele realizou um trabalho histórico e doutrinário sobre a história do cristianismo. Ele foi o orientador espiritual do Chico e ele é o grande responsável por esta portentosa, essa grande obra chamada O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, onde os médiuns lá do Grupo Espírita Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo, em 1939, 31/10/39, começaram a fazer perguntas. Emmanuel separou essas perguntas, Emmanuel coordenou o trabalho, e, ao coordenar o trabalho, ele dividiu a obra em 3 grandes campos: o campo da ciência, o campo da filosofia e o campo da religião, que abarcam esses 3 campos, a doutrina espírita abarca. E nós já vimos na semana passada a parte da ciência. E a parte da ciência nós tivemos aqui informações primorosas. Nós, por exemplo, vimos que a doutrina espírita não tem necessidade absoluta da ciência. Olha que informação interessante. Nós vimos, por exemplo, que nós aprendemos a química com a natureza. Olha que delícia. Nós andamos ali pela física, pela psicologia, pela sociologia, pela matemática, pela estatística, e nós demos uma passeada rápida nessa parte da ciência. Mas hoje o Edilson já adiantou aí, né? Edilson fala demais, não era para ele ter falado, era surpresa, viu, Edilson? Ele já falou, mas é verdade. Hoje nós vamos ficar no campo da filosofia. Que delícia! Olha, esse aspecto filosófico da doutrina espírita, que a doutrina espírita traz para nós, nos leva a inquirir, nos leva ao raciocínio, de modo a compreender as ideias. Porque isso é importante para nós. Tudo nasce das ideias. Olha, via campo filosófico trazido pela doutrina espírita, nós abrimos as portas para compreender pelo menos 2 coisas fundamentais. Compreender a lei de causa e efeito, que é uma lei natural, portanto, é uma lei divina. E também, muito importante, entender de forma mais profunda o aspecto amoroso do nosso Pai maior, que é Deus. E no nosso estudo de hoje, nós teremos de responder uma pergunta fundamental, uma pergunta primordial para nós. Por que a doutrina espírita é também filosofia? Essa pergunta nós vamos ter que responder. Olha, vocês podem participar aí no chat, podem participar, podem fazer perguntas, podem dar opiniões, vai ser muito bem vista, bem aproveitada
essa participação de vocês aqui. Participe, escrevam aí no chat. E essa pergunta, por que a doutrina espírita é também filosofia? Essa é para você, viu, Sidney? Vou passar a bola aqui para o Sidney, porque ele vai levar a cabo esses nossos estudos de hoje, gente. Muito boa noite, bons estudos para todos nós. Grande abraço. Boa noite, irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós vamos hoje navegar pelo oceano do Espiritismo e, com certeza, sentiremos consolados com as ideias trazidas pelos Espíritos e coordenadas e organizadas por Allan Kardec. A religião sempre existiu na humanidade, mas acompanhou a evolução do planeta. Quando nós tínhamos povos primitivos, ela se apresentou de maneira primitiva, naturalmente. À medida que a sociedade foi evoluindo, as ideias foram evoluindo e ganharam novas dimensões. E Jesus nos trouxe a ideia de que Deus é o nosso Pai amoroso, e não o nosso rei, e não o nosso monarca terrestre, e não uma figura humanizada, mas um pai. Com a evolução da humanidade, chegando na época da Revolução Francesa, as ideias se abriram e Kardec, então, percebeu que a religião não poderia ficar engessada em ideias alheias, mas em ideias próprias. Nós somos parceiros, nós somos filhos de Deus, e não meras criaturas sem a liberdade. Vamos, então, entender que nós, como o Márcio estava afirmando, nós temos a capacidade de raciocinar, de enxergar e de dar os nossos próprios passos com liberdade e com sabedoria, com o nosso conhecimento. Vou, então, abrir a minha tela para compartilhar a apresentação. O livro estudado, nós já sabemos, é o Consolador, no nosso curso de férias do Cefac, Origem de Psicografia de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, nós estamos na segunda parte do livro, que é sobre a filosofia. E a pergunta que se põe de primeira mão é: a filosofia é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Está perguntando sobre a importância da filosofia diante da evolução do espírito que reencarna aqui na Terra. A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Então, filosofia é uma ferramenta muito ampla que abrange toda a atividade cerebral do ser humano. Suas equações fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios. Unidas, ciência e filosofia penetram as verdades eternas. Veja bem, a filosofia abrindo caminho para que o homem compreenda as leis divinas, as leis universais, as leis que regem o comportamento, a justiça, as equações da vida. E o que é filosofia, afinal de contas? Filosofia
pensamento inicialmente contemplativo, em que o ser humano busca compreender a si mesmo e a realidade circundante. Então, por que a doutrina espírita é filosófica? Exatamente porque ela vem trazer respostas que nós não tínhamos antes do Espiritismo. Jesus tudo falou, mas falou de forma velada, para que mais tarde o Consolador viesse esclarecer as suas palavras, os seus exemplos e a sua vida e a sua missão aqui na Terra. Então, é por isso que o Espiritismo é filosófico, porque ele vem trazer respostas às perguntas que nós fazíamos e não tínhamos antes da chegada, antes do advento do Consolador prometido. Bom, e que irá determinar em seguida o seu caráter prescritivo ou prático, voltado para a ação concreta. A filosofia é aquilo que carrega as ideias, os pensamentos, o raciocínio, a compreensão. Naturalmente que isso tem um efeito, e o efeito é a mudança da nossa sociedade, a mudança das nossas atitudes, a mudança do nosso relacionamento entre nós, os irmãos, filhos do nosso Pai. Suas consequências éticas, políticas ou psicológicas, então, são inevitáveis. À medida que as ideias vão se esclarecendo, à medida que a compreensão vai aumentando, as consequências ocorrem de forma natural e espontânea. Às vezes, nós imaginamos que a humanidade não evoluiu, mas se observarmos analisarmos o nosso passado, há 100 anos como era a humanidade, há 200 anos como era a nossa sociedade, como eram os costumes, nós vemos que a filosofia mudou a face da Terra. E deixou no passado muita coisa, muita história que nós temos registrados nos livros. Agora, os filmes de ficção científica têm aparelhos que voltam ao passado. E seria isso possível? As vibrações emitidas pela alma encarnada persistem no espaço para exame e ponderação do futuro. Então, estão gravadas no fluido cósmico as imagens, os acontecimentos do passado. Existem fenômenos físicos transcendentes. Todavia, essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um. Emmanuel, muito sabiamente, nos responde que existem fenômenos, existem muitas atividades que nós não temos ainda a capacidade de acessar. Muitos fenômenos, muitos canais que ele provavelmente não teria palavras para explicar em face de a humanidade não ter ainda alcançado, a não ser nos filmes e livros de ficção científica à volta ao passado. Mas ele relacionou com muita presteza que a nossa memória não apaga. E tudo que nós vivemos no passado, nós trazemos na nossa memória, na nossa constituição, na formação da nossa personalidade, do nosso ser, carregando as nossas experiências.
Mudando de assunto, e esse curso tem essa característica, que nós vamos dar um passeio por diversos assuntos e não seguir uma ideia única. É um erro alimentar-se o homem com carne dos irracionais? Nós vemos vários movimentos de vegetarianos, de veganos, de pessoas que não se alimentam de carne dos irracionais. Isso é um erro? Alimentar-se da carne dos irracionais? O Espiritismo vem nos explicar, através das portas da evolução, que nós mesmos fomos aqueles que habitamos corpos de animais nos nossos passos anteriores do nosso caminho evolutivo. Então, levando em consideração que nós mesmos fomos os animais do passado, e que os animais do passado serão os homens do futuro, nós haveremos de compreender que são nossos irmãos, que são nossos... É a nossa história, é o nosso passado, e nós somos o futuro deles. Então, é um erro enorme, de enormes consequências. Os valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal. Então, vem a ciência nos esclarecer que é possível, nós precisamos sim das vitaminas, dos aminoácidos, das proteínas, dos glúcides, dos alimentos para manter vivo o nosso corpo, a nossa indumentária. Entretanto, a maneira de obter os alimentos pode ser aperfeiçoada. E isso vai ocorrendo lentamente, conforme ocorre a evolução, nada de saltos, nada de varinha de condão. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Nós escutamos, ouvimos diversas vezes as pessoas falarem que é porque Deus quis, é porque Deus escolheu isso para mim, ou aquilo outro. É porque Deus premiou os anjos e criou os anjos já anjos. Então, existe um determinismo na nossa vida e existe o livre-arbítrio? Como é que isso funciona? Nós passamos por problemas na nossa vida que nós não somos capazes de evitar. E outras decisões nós podemos tomar. Então, nós somos livres ou não somos livres? É um assunto muito interessante e muito rico para se ser esclarecido. O primeiro é absoluto nas faixas mais baixas das camadas evolutivas. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, qual é o livre-arbítrio de um vegetal plantado no solo de uma árvore? Qual é o livre-arbítrio de um verme que passeia pelo chão fertilizando o solo? Então, existe um determinismo. Aquela árvore não é capaz de mudar, de dar passos, de sair do local em que ela foi plantada. Aquele verme não é capaz de voar. Então, existe um determinismo divino que aponta para a evolução, que aponta para a angelitude. E esse determinismo foi feito a nosso favor e ao nosso bem. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ganhando liberdade de ação,
à medida que nós vamos compreendendo as leis da vida. Então, o determinismo é absoluto nos seres ainda ignorantes, e ele diminui até que o livre-arbítrio seja mais amplo. Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? Veja bem, o determinismo que Deus nos oferece, ele veio para nos auxiliar, para nos amparar, porque nós somos incapazes nos primeiros passos evolutivos, de decisões mais arrojadas. É assim como uma criança. Você não dá um volante de um carro para uma criança. É necessário que ela desenvolva fisicamente e mentalmente para que ela possa assumir a responsabilidade de dirigir um carro. Então, o pai, a lei e as condições fisiológicas e psicológicas determinam que a criança não pode dirigir um veículo automotor. À medida que ele atinge a adolescência e a responsabilidade, então é liberado para ele a capacidade a função de dirigir. O espírito que já armazenou valores educativos é convocado para o trabalho, junto de outros, em provação ou em busca de conhecimentos. É o pai que monitora o filho, dizendo para ele: essa chave você não pode pegar enquanto você não tiver condição. Assim Deus faz conosco ao longo do nosso caminho evolutivo. Lá no Livro dos Espíritos, dando uma passeadinha também pela codificação, nos fala: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Então, muita parte do determinismo não é exatamente um determinismo. Se nós temos deficiência na aprendizagem de determinado assunto, nós pedimos para a misericórdia divina de permitir que passemos por dificuldades, por dores, por sofrimentos, que nós não podemos evitar. São as doenças congênitas, são as doenças adquiridas também, são as situações sociais, são a formação do grupo familiar, são determinismos que nós enfrentamos, que nós não podemos evitar. Por quê? Nós mesmos planejamos esse acontecimento juntamente com os nossos mentores espirituais, com o nosso chamado anjo da guarda. Então, escolhendo, institui para si uma espécie de destino, que é consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Existe uma questão filosófica sobre o bem e o mal. Até que ponto o bem é bem, até que ponto o mal é mal? Será que o bem para uma determinada faixa evolutiva não é mal para outra faixa evolutiva? Mas, na nossa sociedade, existe o bem e existe o mal. Ô Sidney, Oi. essa pergunta aí, ela é de uma profundidade incrível, né? Porque muitas pessoas não entendem, mas espera aí, se Deus só criou o bem, então o mal da onde que vem? Sendo que essa questão aí que Emmanuel respondeu, ela realmente afaga o nosso coração, né, pela resposta, porque, olha, o curso. a gente pensa, olha, o determinismo de Deus é o bem, então, e o mal? Mas existe o mal, a gente convive com o mal. Como é que resolve isso? Então, vem o Espiritismo esclarecer que
nós formamos uma sociedade. E na nossa sociedade tem pessoas mais evoluídas e menos evoluídas. Mais evoluídas em um assunto e menos evoluídas em outro assunto. De tal forma que uns dando as mãos para os outros, nós crescemos juntos, cada um dando a sua contribuição. Confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de amor. Então, o bem, o mal, é uma atitude fora de época. A onça é um animal carnívoro, e ela não vai aprender as lições de nutrição que o homem aprendeu. Ela vai continuar matando para se alimentar. O homem, com o desenvolvimento da inteligência, já tem a capacidade de substituir o alimento de origem animal. Então, se o homem agir como a onça, isso representa para a sociedade um mal, porque ele já está em outro estágio evolutivo. Então, o homem confia no seu passado e não olha para o seu futuro e transforma, então, um foco de ação contrária à lei de amor no estágio em que ele se encontra. O Criador é sempre Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. O que é transviado? É aquele que mantém ideias ainda ligadas à animalidade, embora ele já tenha alcançado o nível de humano. Mas como Jesus e os outros e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas de responsabilidade educativa. Aí vem que nós vivemos em sociedade. Nós vivemos ladeados por almas que aprendem conosco e ladeados com almas que nos ensinam. Basta a nós aproveitarmos as oportunidades daquelas que estão mais adiantadas que nós e aprender com elas as lições que elas nos oferecem. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta, seres que não são capazes de programar a sua vida, que não são capazes de decidir o seu caminho, as suas atitudes, as suas ações. Então nós sabemos que os animais agem por instinto. E as plantas nem instinto têm. Então são seres que agem sob a determinação divina. Então essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor. Então está aí uma imagem muito triste. Sem saberem amar, os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a alimentação e escravizam os segundos. Veja bem, nós vivemos numa sociedade em que há seres menos evoluídos e mais evoluídos. Os homens, os seres mais evoluídos, ao invés de auxiliar os menos evoluídos, assassinam os animais e escravizam os homens de inteligência menos avançada. Mas o Espiritismo veio e o cristianismo veio abrir as portas para que nós entendamos que nós somos todos irmãos e que nós devemos auxiliar os animais a sobreviver e educar aqueles que ainda não compreenderam certas verdades que nós já compreendemos. O homem deve exercer vigilância sobre a sua liberdade? Esse é um tema muito atual. Nós vemos pessoas clamarem pela liberdade de expressão,
de atitudes, de costumes, de atos. Todo mundo quer a sua liberdade. E todo mundo com a mídia, com a internet, com os meios eletrônicos, se sente no direito de vigiar a vida alheia. Nós vamos vigiar a liberdade dos outros? Toda liberdade tem seu limite. Essa é uma discussão atual. Até onde vai a nossa liberdade de julgar, de condenar os nossos irmãos que nós nem conhecemos, que estão lá do outro lado do planeta e que nós acompanhamos dia a dia? A ofensa à honra e à dignidade é crime. Então, a humanidade já percebeu que ofender a honra do irmão é crime. Então, nós vamos tampar a boca e tampar os olhos? Vamos nos fechar diante dos acontecimentos que nos rodeiam? É sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer. Então, convém a nós observar o nosso próximo e não ser descaridoso com as nossas considerações, com as nossas postagens, com as nossas falas. E aprender, na medida do possível, com aquilo de positivo que nós vemos na mídia. Quando o homem se permite examinar a conduta de outrem de modo leviano, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porque a vigilância dele deve ser consigo mesmo e não com o próximo. Ela pode aprender com o próximo, mas vigiar, condenar, criticar são palavras que nós devemos retirar do nosso vocabulário. A liberdade de alguém termina onde começa a outra liberdade, e cada qual responderá por si junto à verdade divina. Então nós somos responsáveis pelos nossos atos, e não pelos atos alheios. Quando algo nos ofende, façamos uma autoanálise e procuramos entender por que é que aquilo está nos ofendendo. Os astros influenciam na vida do homem? Lua cheia, lua minguante, lua crescente influencia na vida do homem? Nascer em um determinado signo ou no outro influencia na vida do homem? O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico e em seu nascimento na Terra. Então, existe sim influência. Agora, isso é um determinismo? É. Mas isso foi programado? Foi. Nós nascemos no melhor dia, na melhor hora e no melhor lugar que Deus nos oferece como oportunidade. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que essas lutem contra os elementos perturbadores. Então, fazem parte da programação do nosso programa reencarnatório. Deve acreditar-se na influência oculta de certos objetos? São os talismãs, são aqueles objetos que têm poderes especiais. Existe isso? Nós conhecemos hoje um objeto chamado pendrive. E esse pendrive tem um aparelho chamado computador que é capaz de ler o que está escrito naquele pendrive. Isso é gravado de forma eletrônica. Agora, uma casa, uma mesa, uma cadeira também é capaz de gravar a memória da sua história? Então, os objetos de uso pessoal têm a sua história viva e podem ser ponto de atenção das entidades perturbadas de seus antigos possuidores no mundo. Então, eles gravam, assim como o pendrive, a sua memória. Razão porque parecem tocados por vezes de singulares influências ocultas.
Naturalmente que há que haver como a necessidade do computador para ler o pendrive, a necessidade de que a pessoa tenha as suas habilidades para que isso ocorra. Nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches. Então, não convém a nós ficarmos cultivando esses talismãs. Então, a capacidade de ler o que está escrito num objeto ou num ambiente foi denominada de psicometria. Essa palavra foi criada não no Espiritismo, mas por Joseph Roden Buchan, em meados do século XIX. Psicometria, então, é a mente ler o que está escrito nos objetos na sua história passada, para designar a faculdade extrasensorial que alguns poucos indivíduos possuem, para extrair o conteúdo de algum objeto ou ambiente impresso fora da nossa realidade física. Os nossos órgãos sensitivos, olho, ouvido, nariz, garganta, tato, não são capazes de perceber porque está em outra realidade. E os fenômenos premonitórios? Atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro? Então, é possível saber o que vai acontecer no futuro? Nós sabemos que sim. Nós sabemos que vários médiums foram capazes de prever o futuro. Agora, até que ponto que isso vai? Como é que isso se explica? Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa um dos atributos do Criador Supremo. Então, baseado nisso, as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com esforço. Os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios. O homem não é um conglomerado de elementos químicos. Então, nós não somos jogados ao acaso. Nós somos dirigidos por guias espirituais, por entidades mais elevadas. Veja a nossa casa. Tem a direção espiritual comandando os nossos atos. Então, eles preveem o que vão acontecer, porque eles têm na programação que determinada atitude vai ser tomada por um dirigente através da deliberação da espiritualidade diretora da nossa casa. Isso também ocorre nas nossas vidas. Entretanto, a determinação do futuro nós não somos capazes de ver. Uma coisa interessante, uma pergunta é assim: os espíritos desencarnados podem ver-nos? Porque nós não somos capazes de ver os espíritos desencarnados, só os médiuns videntes. E os espíritos desencarnados podem nos enxergar? É uma questão muito chamativa. Não, quando querem, mas quando mereçam. Então, nós estamos em outra dimensão e eles não nos veem normalmente. Eles podem estar no nosso meio sem nos enxergar, se eles não merecerem. Existem espíritos culpados que somente muitos anos após o desprendimento conseguem a permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos entes amados. Eles não veem nem os encarnados e nem os desencarnados assim de forma livremente. Né, Márcio? Lembra como o André Luiz demorou muitos anos para perceber que estava sendo socorrido, estando ele no umbral, mergulhado nas suas ideias? Exatamente, exatamente. E o próprio Livro dos Espíritos nos esclarece, né, que os espíritos eles ouvem o que
foi interessante para eles também, né? Se não foi interessante também, negativo. Você já pensou se você tivesse uma televisão que pegasse todos os canais ao mesmo tempo? Como ficaria a imagem e como ficaria a voz? Ou um rádio que sintonizasse 10 emissoras ao mesmo tempo? Então, o espírito é assim como um aparelho eletrônico, ele sintoniza na sua faixa, nos seus interesses, no seu nível evolutivo. Os seres, essa imagem aqui é do filme Ghost, que eu aconselho e recomendo que quem não viu, que veja, que ele não é um filme espírita, entretanto, ele retrata de forma muito apropriada a vida no mundo espiritual. Os seres do além-túmulo, para se comunicarem, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra. Então, da mesma forma que há necessidade de mediunidade para que o encarnado veja o desencarnado, há necessidade de sintonia para que o desencarnado veja o encarnado. Agora vamos ver sobre arte. O que é arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. Então, o artista, quando cria uma obra, seja ela da arquitetura, na engenharia, na medicina, na pintura, na música, ele imagina o mais elevado que ele pode imaginar para poder expressar as suas ideias no meio que ele escolheu. Então, ele está trabalhando com o futuro, ele está trabalhando com aquilo que ele está ainda imaginando, criando de novo. E, naturalmente, que ele quer perfeição naquilo que ele cria. E o artista verdadeiro é sempre médium das belezas eternas. Então, ele está vendo coisas lá na frente. Quando ele é um artista verdadeiro e se dedica à arte com consciência e com responsabilidade. E o seu trabalho foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Então, ele vai pela intuição, pela imaginação, a caminhos ainda não percorridos. O artista pode ser também um missionário de Deus? Ô, Sidney, Diga. essa informação aí de Emmanuel, ela é de grande impacto, né? Ele fala que o artista verdadeiro é sempre médium. Essa questão é muito interessante, muito impactante para nós aqui, para a gente entender um pouco da questão da arte, né? Exatamente. Mas o artista pode ser um missionário de Deus? Então, acabou de dizer que sim, ele pode ser um missionário de Deus. Mas, porém, entretanto, pode não ser. Os artistas, como os sábios, podem enveredar pelo convencionalismo. Eles podem querer ter fama, podem querer ganhar dinheiro, fazer riqueza, pode querer ter vaidade com a sua arte. E aí, ele deixa de ouvir aquilo que ele poderia, em sintonizando com Deus e com os espíritos superiores. Na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias sob a égide do Senhor, os artistas, na maioria das vezes, felizmente. Esse aí, por exemplo, um grande artista do nosso passado, a quem nós admiramos a obra. Quando sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, o artista é um dos mais devotados missionários de Deus. Interessante é perceber que o artista, normalmente, como ele está ligado a Deus, através dos processos intuitivos, ele está fora de época. E eles só fazem
só ficam famosos, na maioria das vezes, os verdadeiros artistas, quando o tempo vem a valorizar a sua arte, que veio fora de hora e não foi valorizada na época em que ele estava vivo. E pode o artista usar a sua genialidade e transformar esse instrumento do mal? Sim, nós vemos músicas hoje divulgadas por aí, quadros, teatros, cinemas, é a arte sendo denegrida. Nós vemos isso. Então, o homem de gênio, ele pode ser um gênio também mal orientado e trazer uma arte de caráter inferior. Os que não alcançaram as culminâncias do sentimento têm os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões, ou anulados em desvios dolorosos. Então, isso acontece com os artistas também, como em todas as atividades humanas. Esse quadro é de uma beleza e de uma expressão do poder do espírito. E retrata, nós vemos aí uma pessoa segurando o crânio, segurando a cabeça. Então, essa imagem retrata a passagem de São Denis, que, tendo a sua cabeça cortada, continuou andando, comandando o seu corpo através do perispírito, que não desligou imediatamente do corpo. Essa imagem foi retratada na espiritualidade e foi depois copiada aqui na Terra. Admirado, fixei nas paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Uma tela enorme de São Denis impunha-me especial atenção. Então, essa história conta que esse quadro foi primeiro pintado lá na espiritualidade e depois copiado por um artista encarnado. E ela fez fama no mundo inteiro, entretanto, é uma cópia, né? Onde localizar a origem dos desvios da razão humana? Então, nós vemos a religião sendo alcançada pela riqueza, pelo poder. A razão comandando a mente dos homens e desviando o pensamento da verdadeira religiosidade. A origem desses desequilíbrios reside na defecção do sacerdócio, nas várias igrejas que se fundaram no cristianismo. Então, o abandono daquele programa estabelecido antes da reencarnação, ocultando a verdade para prevalecer os interesses econômicos de seus transviados expositores. As seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito da conquista da vida. Então, é um raciocínio virado para a vaidade, o egoísmo, o orgulho, o poder. Fez com que algumas religiões dessem valor aos bens terrenos e não ao exemplo do nosso Mestre Jesus. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Isso nós vemos no dia a dia acontecer, que intelectuais mal orientados, mal intencionados, ou que não foram capazes de compreender a mensagem verdadeira, se desviam e desviam muita gente. É um cego dirigindo outro cego. Sem dúvida,
E é por essa razão que observamos a paisagem político-social da Terra. As aberrações, os absurdos teóricos, são essas teorias estranhas que invadem a nossa sociedade, muito difundidas pela mídia nos nossos tempos. Então, eles são pessoas preocupadas com extravagâncias, missionários da inteligência que trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio. Então, venceu a ideia de poder e de se mostrar. Como compreender a noção de personalidade? Nós somos filhos de Deus. Nós somos seres criados simples, ignorantes e caminhamos para a angelitude. Cada um tem um caminho e cada um deposita na sua memória os seus acontecimentos, as suas experiências. Então, a personalidade é feita com o acúmulo de experiências vividas pelo espírito. Personalidade não é ser fora de padrão, é ser humilde, simples, como Jesus nos ensinou. Poucos lembram bem da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação da nossa personalidade. Deus concede o favor que chamamos de graça, então nós pedimos graças a Deus, graças a isso. Pedimos de graça que as coisas nos aconteçam. Deus permite? As expressões da misericórdia divina nos cercam em qualquer plano da vida. Basta um olhar da natureza física ou invisível para sentirmos uma aluvião de graças. Então nós vemos graças na nossa vida, graças dos nossos acontecimentos, naquilo que nos envolve. Então nós passeamos pela filosofia, e a filosofia traz várias questões, e essas questões o Espiritismo nos mostra muitas das respostas, facilitando o nosso raciocínio e a nossa compreensão. Por exemplo, o que é a liberdade? Basta que nós estudamos e aprendamos para saber lidar com a nossa liberdade. O Estado é inimigo da liberdade? Ou ele é a favor da liberdade? Ele facilita ou complica? Podemos obedecer e ser livres ao mesmo tempo? A verdade é a realidade? A ciência mostra-nos a realidade? Então, são questões que o Espiritismo vem nos explicar e eu recomendo que todos nós estudemos e sejamos responsáveis com a nossa evolução. Existem verdades absolutas ou as verdades são relativas? Então, são questões que nos mostram e nos ensina, e nós temos um arsenal muito grande de literatura para nos beneficiar. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. Somos muito agradecidos por essa obra que veio nos enriquecer as nossas compreensões da vida. Boa noite a todos. Sidney, nós temos um minutinho ainda aqui. Eu queria que você respondesse uma pergunta que está aqui no chat. A Andréia ela não compreendeu muito bem a questão se há determinismo divino e o livre-arbítrio ao mesmo tempo. Sim, Andréia. Há o determinismo divino na medida que nós não temos a capacidade de decidir. Quando nós somos vegetais, quando nós somos animais e quando nós somos humanos, o determinismo que nós temos na nossa vida foi escolha que nós tivemos no planejamento reencarnatório. Deus não nos condena e não nos força a passar por provas que nós não conseguimos. Nós é que escolhemos o determinismo da nossa vida. O Espiritismo esclarece isso muito bem, que tudo que nos acontece nos é programado com antecedência. Agora, aos animais existe determinismo.
aos humanos existe uma liberdade inicial e aos espíritos superiores uma liberdade total. Muito bem. Então, eu estou olhando aqui, dá tempo ainda de responder a Ieda. A Ieda falou o seguinte: ó, se os espíritos podem nos ver, não podem nos ver nem nos ouvir quando querem, como explicar a obsessão? Veja bem, a obsessão prova que isso é verdade, porque o espírito vê aquilo que está na sintonia dele, e ele vê o objeto de sua obsessão porque ele está sintonizado no objeto de sua obsessão. Exatamente isso. E não vê os mentores espirituais querendo, se esforçando para que ele não faça aquele processo prejudicial ao seu irmão. É porque o obsedado e o obsessor estão na mesma sintonia. Tá certo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Bom, gente, nós terminamos por aqui, então, agradecendo aqui a participação de todos.